Olá pessoal, bem-vindos ao Memórias Online, professor Eduardo Cordeiro de Araújo de Arquitetura, Representação Gráfica e Desenho. Aqui vocês vão aprender um pouco sobre essa profissão, a representação, a expressão e a criatividade. Vamos falar um pouco sobre essa profissão, tá? Vamos transitar por todas as etapas, um pouco inicialmente da história, de como surgiu a arquitetura, até chegarmos a um resultado final, num trabalho para fechar todo esse conjunto. Espero que vocês curtam. Vamos levar esse curso de uma maneira mais leve, de uma maneira que vocês absorvam esse conteúdo, sem exercícios massificantes, mas de uma forma que cada um de vocês, da maneira de vocês se expressarem, vocês consigam entender e colocarem no papel ou na representação o que essa profissão representa. O que a gente pode dizer a respeito do surgimento da arquitetura, né? Desde a pré-história, né? Desde a era paleolítica, né? Que era da pedra lascada, e os primeiros abrigos, no caso, as primeiras construções que o homem se utilizava eram as cavernas, né? Eles tinham que se abrigar para se proteger contra a chuva, contra as intempéries, contra os ataques dos bichos, então naturalmente surgiram as cavernas. Essa era durou 2,5 milhões antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, tá? Na sequência a gente teve a outra era neolítica, tá? Que aí era da pedra polida, 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. Dali surgiram os povos, né, os povos mais desenvolvidos. E essa era é marcada porque assim, o homem parou de circular, o homem era nômade, né? Ele não parava, ele não construía nada. Aí isso coincide naturalmente com o período da agricultura, praticamente o período, a criação, o surgimento aliás, a agricultura veio como se fosse o primórdio da arquitetura, porque eles pararam, né? Eles ficaram em algum lugar. E não só a agricultura, como também a criação de animais, né? E essa região onde eles pararam inicialmente foi entre o rio Eufrates e o rio Tigre, tá? Na região da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Iraque, no Oriente Médio. Então eles montavam algumas comunidades, né? Algumas tribos, e aí dá-se daí o surgimento das primeiras obras, digamos assim, de arquitetura. Havia uma grande variedade desses povos, né, formado com babilônios, sumérios, acádios e assírios, né, sendo que os sumérios se destacaram na arquitetura, na ciência e na literatura, né? Na literatura com as primeiras escritas, na ciência com os cálculos e na arquitetura com as construções. E essas construções normalmente eram para homenagear ou para suas divindades, para os seus deuses, né? Então eram os ziggurats, eram umas construções que eram escalonadas, tá? Tem uma história até, um conto, né? Que um desses ziggurates era a Torre de Babel, dos babilônios. Então, sabe aquela história da Torre de Babel, né? Que diziam que eles queriam construir uma torre tão grande para chegar até os céus, até Deus. E aí Deus achou muita pretensão deles, e aí o que ele fez? Ele assoprou e derrubou a Torre de Babel. E aí, com essa derrubada da torre, surgiram vários povos, né? Que eles se espalharam, e aí cada um com a sua língua, né? O arquiteto, vamos falar um pouco também sobre a profissão, né? As pessoas confundem um pouco, algumas pessoas não têm um pouco de domínio de qual é a função do arquiteto, qual é a função do engenheiro. A gente pode, com muita
simplicidade explicar o arquiteto, né? Qual é a função do arquiteto? Ele projeta, né? Ele cria, ele desenha. E aí, no caso, o que o engenheiro faz, né? Isso aqui é uma planta, estou fazendo rapidamente só para vocês entenderem. O arquiteto ele desenha, ele cria, ele desenha e, no caso, para diferenciar um pouco qual é a função de cada um deles, o arquiteto projeta e o engenheiro constrói. Não que um não possa ter a função do outro, acho que essas funções eles trabalham em conjunto, né? Não quer dizer que o arquiteto não possa construir, nem que o engenheiro não possa projetar. Mas quem está mais capacitado para projetar com mais anos, né, durante o curso, com mais ênfase na criação, no projeto, é o arquiteto. O engenheiro está mais voltado à construção, ele tem mais cálculo, ele passa muito mais tempo na faculdade fazendo cálculos, construção, dimensionamento. Então ele está mais apto, nesse caso, a construir. Tá? Um não viabiliza o outro, os dois trabalham em conjunto. Como se dá a escolha dessa profissão? Né? Tem gente que se pergunta como que se chega, como é que a gente descobre que é arquiteto, que você realmente precisa saber desenhar, precisa... Basicamente, durante a faculdade você aprende a desenhar, né? Ou você aprende até fazendo cursos antes de entrar na faculdade, mas não necessariamente. O mais importante é que você seja criativo, né? A criatividade vai estar na frente, porque desenhar a gente aprende fazendo e depois de um certo momento você acaba também trabalhando, desenhando muito no computador. Né? Tem faculdades, aí às vezes faculdades são sim, tem umas faculdades mais técnicas e tem umas faculdades mais, entre aspas, artísticas. Isso a gente diferenciava um pouco há uns anos atrás, havia uma certa exclusividade, entre aspas, né? Entre uma faculdade que tinha mais uma linha artística, tinha uma faculdade que tinha uma linha mais técnica, né? Isso hoje também tem algumas que tem mais ênfase em algumas matérias e outras menos. Então, assim, essa também é algo que vocês vão descobrir mais para frente, quando vocês estiverem escolhendo. Se alguém optar pela arquitetura, dá uma pesquisada para saber, né, o currículo, né, a grade de aulas da programação de cada uma dessas faculdades. A atuação do arquiteto também ela é muito vasta, né? Você não precisa necessariamente ficar somente, né, no projeto, na execução, né? Ela abre o leque para várias outras atuações, como por exemplo, urbanismo, planejamento urbano, paisagismo, design de mobiliário, design de interiores, uma carreira acadêmica, você tem história da arte, história da arquitetura, pode trabalhar com restauro, luminotécnica, né? Você projeta a iluminação também. Algumas pessoas também trabalham com BIM, né? É o Building Information Modeling. Né? São ferramentas digitais, né, para você trabalhar. Tem domínio do manuseio dessas ferramentas digitais. Como freelancer, né, de repente você aprendeu a profissão, você pode desenvolver projeto para outros, ou desenhar expressões artísticas, né? De repente você também trabalha com expressões artísticas, você é o mais voltado, você acaba sendo um escultor, você acaba sendo um pintor, um cenógrafo. Tem pessoas que vão para a área da moda, tem pessoas que vão para a área da gastronomia, na arquitetura promocional ou social. Eu conheço pessoas também que entraram na linha, foram para a cerâmica. Né? Então é uma profissão que abre vários leques para você optar futuramente por uma dessas áreas. Durante o curso nós vamos tratar sobre geometria, escala, proporções, nós vamos passar por geometria e tudo isso, gente, eu vou procurar fazer com que vocês utilizem esses conhecimentos até para ajudar vocês na durante o curso que vocês estejam fazendo, para facilitar, para ajudar vocês durante as aulas, aí, durante os seus cursos. Esse curso, pessoal, nós vamos passar por geometria, escala, proporções, vamos aprender um pouco de projeto, plantas, arquitetura, né, um pouco falando sobre a história, sobre profissionais, exemplos de obras, tipos de obra. Tá? Vamos fazer mobiliário, vamos usar também e aprender um pouco de perspectiva, ilustrar essas perspectivas até nós chegarmos a uma maquete física que vamos
unir a perspectiva, a ilustração com um objeto em escala em 3D. Então, assim, nós vamos lidar com isso com cada domínio de cada um de vocês. Não necessariamente alguém aqui pode estar falando, não gosto de desenhar, não sei desenhar, mas assim, eu vou fazer o possível para que cada um de vocês entendam essa profissão, esse curso, e absorvam de uma maneira que vocês possam traduzir isso em pintura, em colagem, em maquetes, em representação, sabe? De alguma forma que cada um de vocês consiga absorver, né? Nós não vamos formar nenhum arquiteto aqui, né? Alguém pode ter mais domínio, alguém pode ter muito mais dom para a profissão, mas que cada um, que alguém que gosta mais de música, alguém que gosta mais de pintura, alguém que goste de escrever, né, mas consiga, a partir da utilização de todas essas aulas, né, se expressem dessa maneira. Eu não consigo medir, não consigo desenhar tecnicamente. Sim, mas você consegue, pelo menos, fazer colagem, fazer alguma representação artística que consiga traduzir também no espaço físico, que é essa a ideia, que a gente consiga, que vocês absorvam, que vocês aprendam, né? Como ter noção espacial, tá? E como traduzir isso de uma maneira gráfica, né? Vou deixar um pequeno exercício, tá? Um pequeno exercício dentro do que a gente conversou aqui, lá no Classroom, tá? Também, novamente, eu digo, vocês se expressem da maneira melhor que cada um de vocês encontrar nesse primeiro momento, tá? Ou através de colagem, de montagem, de escrita, de pintura, tá? Eu vou deixar lá, e aí qualquer dúvida vocês podem fazê-la. Estaremos com os nossos monitores atentos para poder ajudá-los, tá bom? Então, bom curso e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!